Que alegria mesmo. Nós estamos aí na véspera da nossa Páscoa, no domingo de Páscoa, porque, aliás, a Páscoa começou mesmo, foi na quinta-feira de tarde, de noitezinha, né? Com aquela missa do lava-pés, e depois, então, a Sexta-feira Santa, relembrando a paixão e morte de Jesus, o sábado, o Santo Jesus sepultado, e o domingo, então, o desemboque, vamos dizer, o desembocar, né, da Páscoa, a passagem da morte para a vida em Jesus, né? Então, um domingo bonito, o domingo do Aleluia, um domingo em que a gente volta a aclamar. Aleluia significa louvai a Deus, né? Louvai ao Senhor. Mas é muito bonito esse domingo, viu, Neide? Muito bonito mesmo. Para nós que vivemos, já temos fé, é realmente um momento assim de lembrar, alegria de saber que o nosso Deus não é morto. Não existe um mausoléu de Jesus, não existe, porque Ele é ressuscitado, né? Ele é vivo, Ele está no meio de nós. Isso. Mas nós temos os textos da missa que são muito bonitos. Nós temos eu vou começar a nossa conversa com o trecho do Evangelho. O Evangelho é de João, é o capítulo 20, versículo de 1 a 9. O que João conta? Ele conta para nós que um dia depois da Páscoa dos judeus, a Páscoa era no sábado, como nós sabemos, não é? O dia que Jesus esteve sepultado, e não podiam fazer nada, não podia ir em lugar nenhum, era um dia muito especial. Então, no domingo é o primeiro dia da semana, portanto, é depois do sábado, não é? E o que aconteceu? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. O que ela foi fazer no túmulo, Maria Madalena? Ela foi lá, como diz Marcos, o Evangelho de Marcos diz que Maria Madalena, mas outras mulheres, né? São Lucas fala de 2 mulheres, foram ungir o corpo do cadáver, né? Eles achavam que tinha morrido, então preparar o cadáver. Mas São João não. São João diz que o corpo de Jesus foi preparado por José de Arimateia e Nicodemos logo depois que tiraram da cruz. Eles tinham levado lá os perfumes, aloés, etc., prepararam. Então, o que Maria Madalena foi fazer no túmulo de Jesus? Eu acho que é uma coisa que eu entendo. Eu me lembro muito uma coisa que marcou a minha vida e dos meus irmãos. Minha mãe morreu em 1965. Durante mais de 20 anos, meu pai ia todo dia visitar o túmulo da minha mãe. Por quê? O amor que ele tinha por ela. Maria Madalena tinha um amor muito grande por Jesus. Por quê? Porque era uma mulher angustiada. 7 espíritos significa que era uma mulher realmente cheia de problemas psíquicos, não é? E Jesus a libertou disso. Portanto, ela se tornou uma mulher livre. Aquilo realmente foi o maior presente que ela podia ter recebido na vida dela. Então, ela realmente seguia Jesus. Era do grupo de mulheres que iam com os apóstolos, cuidando da comida, cuidando das coisas, afinal de contas, daqueles 12 homens de Jesus também. Então, era uma mulher que realmente colocou Jesus como centro da sua vida. E quando Jesus morre, é como se ele tivesse tirado o chão debaixo dos nossos pés, não é? Quer dizer que ela se sentiu totalmente abandonada. Então, ela vai ao túmulo de Jesus de manhã para ver se enxergava qualquer coisa, se via qualquer coisa. Porque para ela, ele tinha morrido, tinha acabado. Foi uma coisa maravilhosa, ela foi libertada por ele, mas acabou, né? Mas ela guarda aquele amor, aquela gratidão por Jesus. Então ela vai ao túmulo de Jesus de madrugada. É interessante. Por quê? A madrugada já terminava, né? Os perigos, era mais fácil. E ela vai pensando. Entre ela e o corpo de Jesus havia um obstáculo. A pedra que ele tinha sido rolada na boca do túmulo. Porque o túmulo era diferente dos nossos. Era feito na rocha, assim, na rocha, nas pedras, né? E aí rolavam a pedra na boca do túmulo.
E o que aconteceu? Quando ela chega, vai devagar, vai vendo, e vê que a pedra tinha sido rolada. O túmulo estava aberto. Ela, quando viu o túmulo aberto, ela pensou logo, veio alguém aí e roubou o corpo de Jesus. E o que ela pensou em seguida? Eu vou atrás dos apóstolos, vou contar para eles. E ela sai correndo, vai a Jerusalém, que não era longe, era perto, né? Vai até o cenáculo e vai dizer para os apóstolos: olha, roubaram o corpo de Jesus, o túmulo está violado. E então São Pedro e São João vão correndo ao túmulo para ver o que tinha acontecido. São João era novo, São Pedro era mais velho. Então São João corre mais depressa, chega antes. Mas João chega na boca do túmulo, não entra, só vê e vê que está realmente vazio. Aí chega Pedro, Pedro entra no túmulo. E o que acontece? Pedro repara, não foi roubo, porque se fosse roubo, estava tudo bagunçado, né? E estava tudo bem dobrado, diz aqui, viu as faixas de linho, mas não entrou. Isso é o João, depois diz: Pedro viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Quer dizer, estava tudo direitinho. Então Pedro ficou em dúvida, mas o que aconteceu? O que será que aconteceu? Parece que não foi ladrão, parece que não foi alguém que saqueou o túmulo, né? E o Pedro ficou com aquelas dúvidas. Maria Madalena ainda achava que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Mas o interessante aqui é João. Veja só o que está escrito. Ele viu e acreditou. Interessante, né? Ele viu o túmulo vazio e acreditou que Jesus tinha ressuscitado. É muito interessante. O Pedro só vai acreditar que Jesus tinha ressuscitado quando Jesus apareceu. Maria Madalena foi a mesma coisa, ela ficou chorando à beira do túmulo. Continuando esse trecho aqui, nós vamos ver depois, ficou chorando lá porque achou que tinham roubado mesmo. Mas daí Jesus apareceu, ela pensou que era até o jardineiro, né? E um anjo tinha falado para ela, ela não acreditou nem no anjo, né? E aí o Jesus apareceu, quando chamou pelo nome, ela percebeu que era Jesus, não é? Mas o bonito aqui desse trecho, João viu e acreditou. É interessante, né? Na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos os sinais. Interessante. Deus deixa sinais. A nossa fé deve saber ver a presença de Deus nos sinais. Então a gente vê o sinal, a gente crê. Realmente Deus está presente. Veja como isso se aplica hoje aos dias que nós estamos vivendo. Quanta gente morreu mesmo aqui na nossa cidade. Ontem à noite eu estava celebrando aquela cerimônia da morte de Jesus. Na igreja havia várias pessoas que tinham parentes que morreram. Havia pessoas que passaram pela Covid, não é? E a gente olhando tudo isso, o que será que Deus está querendo dizer? Deus está presente nesse momento. O que Ele está dizendo para nós? Nós devemos saber ler os sinais, como João fez, a gente entender o que está acontecendo. E eu acredito que nesse momento nós temos de olhar os sinais de esperança. E é isso que a Páscoa vem dizer para nós. Nós estamos passando por um momento de paixão, de morte, mas isso daqui vai passar. E nós vamos para onde? Jesus morreu, nos salvou, mas ressuscitou. Passou da morte para a vida. Nós estamos numa situação de morte. Nós temos de passar por uma situação de vida. Então, o que nós temos que aprender nesse momento com a presença de Deus? Muita coisa. O mundo estava se fechando cada vez mais. Ainda agora, estava conversando com o Padre Pedrinho falando que é uma proposta das escolas
de fazerem assim a presencial, as crianças na escola, e também outra parte pelo, como é que se chama? Pelo live, não é live, não é live, né? Vim estudar em casa, vendo no computador ou no celular, etc. Eu falei para o Padre Pedrinho, pensando, olha, eu acho que é uma boa coisa a pessoa estudar, o menino, o rapaz, estudar em casa, tudo mais. Mas nós estamos perdendo um dado que é muito importante. Nós precisamos conviver. Nós precisamos conviver com os outros. Então, nós vamos nos fechando. Quer dizer, o rapaz, a moça estudando em casa, tudo bem, ajuda. Mas e aquele espírito que nós precisamos tocar nos outros, né? Nós precisamos ouvir o outro, precisamos sentir o outro. Isso a gente não sente, né, através da internet, né? É um contato muito virtual, como se diz, né? Então, que mundo nós vamos construir? As pessoas se fechando cada vez mais. Então, você não vai mais à missa, você não precisa frequentar a comunidade, porque em casa você está participando da missa, tudo isso, né? Quer dizer, é realmente uma necessidade no momento, mas a gente precisa tomar cuidado. Não podemos perder essa visão do outro, de construirmos comunidades, ter o espírito comunitário. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E o mundo está caminhando muito nessa direção do individualismo. Isso vai levar o mundo à morte. Nós precisamos então ajudar o mundo a encontrar os valores realmente que Deus deixou para nós. Eu acho que é uma lição sair desse momento, não por uma situação de morte, o que está acontecendo, com a falta de segurança, tanta gente matando um ou outro, pensamos em nossos jovens morrendo, nós que somos velhos, deveríamos morrer primeiro. E quantos jovens estão morrendo aí, né? Pela violência, pela droga e todos esses negócios. Então, nós temos de olhar. Eu acho que a Páscoa nos alerta para fazer como João viu e acreditou. Nós temos que ver o que está acontecendo, perceber a presença de Deus e o que Deus está querendo de nós para esse momento. É um trecho que eu acho muito bonito, esse trecho, né? Como é que João via naqueles sinais, um túmulo, a vida? Como é que ele enxergou que ali estava a vida? Tinha ressuscitado. Pedro não percebeu, Maria Madalena muito menos, mas João percebeu, porque ele tinha sido muito próximo de Jesus. Então, para mim, essa lição ajuda muito, porque nós precisamos realmente dar muita força para o nosso povo, esperança, isso vai passar, nós vamos vencer tudo isso. Agora está havendo a vacinação, eu já recebi a primeira dose, semana que vem a segunda. E a Neide aqui disse que... Essa semana você está velha, Neide. Olha, Dom Luizinho. Ô, Dom Luizinho, a primeira vez os idosos estão aí à frente, destacando, né? A Érica é só do ano que vem. Olha... O Cristiano também só, olha. Só. E aí, estão com inveja já, mas hein? Tá bom, mas ótimo. Agora vamos ver aqui então os outros trechos, né? A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos. Por sinal, o Cristiano está me acompanhando, nós gravamos o mês todo de abril, né? O mês de tempo pascal. Nós vamos ler nas missas, a primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro vai ser lido durante esse período. E é um livro muito bonito. Nós estamos aqui, na primeira leitura, naquele momento em que São Pedro recebe na igreja a primeira família que era pagã, não era judia, era pagã, a família do centurião Cornélio. Então, acho que vocês se recordam desse episódio, né? Pedro estava em Jope, teve uma visão, um lençol cheio de animais, que os judeus diziam que eram animais impuros, não podia comer, né?
E uma voz dizia, come. Ele falou, não, isso é impuro. Não faça impuro que Deus purificou. Bom, 3 vezes ele viu. Aí bateram na porta, tinha gente que vinha vindo de Cesareia Marítima, que não era muito longe, né? E da parte de Cornélio, porque Cornélio também tinha tido uma visão, que era para mandar alguém buscar Pedro em Jope. Eram os mensageiros de Cornélio, batendo na porta. Pedro vai atender. Eles vieram falando, vamos buscar aqui o Pedro para ir na casa do Cornélio. Então, Pedro vai com os companheiros, não vai sozinho. Entra na casa do Cornélio, da família dele, e faz uma catequese. Essa catequese é a base de todos os sermões, vamos dizer, ou pregações, ou discursos que nós temos nos Atos dos Apóstolos. O anúncio do principal. Até uma palavra grega que usam é querigma, né? Querigma, o que é querigma? É o núcleo da nossa fé. Qual o núcleo da nossa fé? Veja o que o São Pedro fala nesse discurso lá para a família de Cornélio. Ele diz assim: depois do batismo de João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus tinha o Espírito Santo e poder. Jesus de Nazaré. E andou por toda parte, fazendo bem, curando, tudo isso. Mas aqui é que vem o principal. Eles, os judeus, né, o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, diz Pedro, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Aí está então o querigma, o núcleo da fé. Jesus morreu e ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Depois ele diz: e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constitui o juiz dos vivos e dos mortos. Então, tem a dizer isso. Jesus vai julgar a todos, é o juiz. Todos os profetas deram testemunha dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então veja aqui, é o núcleo realmente de toda a pregação. Toda a pregação devia anunciar a morte, a ressurreição de Jesus, né? E também anunciar que Jesus fez tudo isso para o perdão dos pecados, para nos fazer filhos e filhas de Deus. Continuando esse trecho, o trecho termina aí. Nós temos que o Espírito Santo desce sobre aquela família. Foi o grande sinal para que Pedro batizasse aquela família e enfrentasse depois as críticas dos judeus que eram cristãos em Jerusalém. Mas é muito interessante isso, como é importante na nossa fé crer que Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado, nos fazer filhos e filhas de Deus. Toda a pregação, você pode ver as pregações de Pedro, quando ele, depois do Pentecostes, anunciou isto, depois da cura daquele paralítico, né? Depois Paulo também, toda vez que Paulo falava, ele anunciava a morte e a ressurreição de Jesus para o perdão dos pecados. Agora veja o Salmo 118. Esse salmo é um salmo que fica entre o menor salmo da Bíblia, que é o 116 na Bíblia hebraica, né? Aliás, Bíblia grega. E olha só, o outro que é o maior. Então, o primeiro é pequenininho, né? É o menor salmo que nós temos na Bíblia, o 117. E o outro é o maior, né? Grande, mais de 130 versículos, né? E esse salmo é aplicado à ressurreição de Jesus.
Veja só que bonito. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna a sua misericórdia. A casa de Israel, agora diga, eterna essa misericórdia. Agora, veja esse outro versículo. A mão do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Esse me levantou é interpretado desde o começo da nossa igreja, se referindo à ressurreição de Jesus. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. E aqui entra um versículo que é muito citado no Novo Testamento, nos Evangelhos e também nas pregações. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que é a pedra angular? Nós hoje na construção não temos mais isso, mas naquela época eles não tinham cimento, eles usavam, também faziam massa para unir os tijolos, tinham tijolos naquele tempo, mas principalmente eles usavam muita pedra. Na terra de Jesus tem muita pedra até hoje, então as casas eram de pedra, e eles usavam muito o arco, fazer o arco, né, nas portas, e o arco é interessante, quando é feito de pedra, vão colocando as pedras vão fechando, quando chegam aqui, fica assim uma quina, né? Então a pedra angular é aquela pedra que vai ser a chave que vai fechar o arco. Se ela for bem colocada, o arco não desmorona não, o arco fica firme. Agora, se ela não prestar, o arco desaba. Então é um tipo de construção que nós não temos mais hoje, mas era assim que havia. E o que acontece aqui? O pedreiro vai escolhendo as pedras, vai colocando. Quando chega naquele momento, ele precisa ter uma pedra muito bem feita. Então, o que acontece? O pedreiro achou que aquela pedra não prestava, jogou para fora e foi arrumar uma outra. Então, aquela pedra que tinha sido jogada é que realmente foi a pedra escolhida, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aqui nós temos realmente uma coisa muito bonita. Rejeitaram Jesus, mas Jesus é aquele que dá segurança para nós, porque Ele é o nosso Salvador. É realmente o nosso irmão, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é aquele que, sendo o Filho único de Deus, Ele não quis ficar sozinho, nos fez todos irmãos e irmãs dele. É, portanto, alguém que realmente é o centro da nossa vida, é aquele que dá consistência à nossa vida. Jesus ressuscitado. É muito bonita essa imagem da pedra angular. Quando a gente entende como era a construção, o que significava pedra angular, a gente percebe a beleza desse salmo. Como Jesus é importante realmente na nossa vida pessoal, familiar, de igreja, de sociedade. Agora vocês vejam, a segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Essa comunidade tinha uma porção de problemas, porque convivia com pessoas que tinham outras ideias, como hoje também, né, está acontecendo entre nós. Então as pessoas ficam meio perdidas. E aí eles diziam que Jesus, ele teve uma missão, mas ele, acima, para chegar a Deus, tem outras. Eles chamavam de potestades celestiais, todas essas coisas assim. Havia uma escala. Jesus era o primeiro, depois, então não era o único mediador entre Deus e nós, né? Então eles minimizavam a presença de Jesus. E São Paulo escreve essa carta justamente mostrando, não, Jesus é realmente aquele, é Deus que veio morar no meio de nós. Portanto, é nosso elo de ligação com o Pai. É Jesus, né? Não precisa nada disso. Tudo isso, se existir, essas dominações e todas essas coisas, estão abaixo de Jesus. Jesus tem o poder. E aqui ele fala da ressurreição de Jesus. Ele vai falar do batismo. Quando ele fala, se ressuscitastes com Cristo. Essa ressurreição acontece em nós pelo nosso batismo. É muito interessante ler as cartas de Paulo assim,
por época em que foi escrita. Nós temos as cartas aos Tessalonicenses, as duas, depois a Coríntios, a primeira, depois a segunda de Coríntios, e assim por diante, né? Então a gente vai vendo a evolução de Paulo, do ensinamento de Paulo. E Paulo, primeiramente, ele falava da ressurreição de Jesus, mas assim como, vamos dizer assim, que nos leva à ressurreição final, né? Vamos ressuscitar depois da morte. Aqui ele já fala de outra coisa. Nós já recebemos a ressurreição, já somos ressuscitados em Cristo. Quando nós fomos batizados, o velho homem, velha mulher, vocês, né? Ela desapareceu, morreu, e nós já somos criaturas novas. Nós somos, que nem Jesus, que morreu e ressuscitou. Nós já nessa vida somos mortos para o passado e vivos para o futuro, para o presente, que já vai acontecendo e vai desembocar depois no final dos tempos. Então ele vai dizer, se ressuscitastes com Cristo, nós ressuscitamos, somos batizados. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, vamos então viver a nossa vida assim num nível maior. Então eu não vou pensar em ganhar dinheiro? Não, não é isso não. Não é isso que ele quer dizer, né? Isso é o meio, são meios para nós sermos felizes. Mas nós não vamos ganhar dinheiro roubando, não vamos ganhar dinheiro explorando os outros, né? À custa dos outros. Não, vamos viver a nossa vida com honestidade, né? E a gente lembrando que essas coisas materiais passam, mas as coisas espirituais permanecem. Então ele diz, aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Pois, por quê? Vós morrestes. Morremos aquela criatura velha que havia em nós, né, que é levada pelo instinto. Isso morreu quando a gente foi batizado. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. É uma coisa muito grande. Então viver de acordo com isso, viver o nosso batismo. Depois ele vai dizer, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com ele revestido de glória. Quer dizer, agora então, às vezes a gente leva pancadas, vão dizer, você é tonto. Eu me lembro de um amigo, um casal de amigos que eu tinha em Macapá, quando foi bispo lá. Então um dia eles contaram para mim, o filho na escola, né, o filho já era adolescente, via os outros meninos lá num nível muito mais alto, e isso era fruto de corrupção. Corrupção eram funcionários públicos e foram se enriquecendo, e o filho uma vez chegou para o pai e falou assim, pai, o senhor é bobo, pai, o senhor faça como os outros, que daí nós temos muito mais dinheiro para viver. Aí o pai deu uma lição para o filho, falando, não, filho, para mim, a honestidade é muito mais importante que tudo isso. Né? Ensinaram para o filho isso. Mas é o que acontece, faça a gente se levar e vai dizer, você é tonto, por que você vai na igreja? Bobagem, você aí puxa saco de padre, não sei o quê, isso é besteira, né? Outras coisas, por que você podendo tapear outro não tapeia, né? A gente leva isso na cara, né? Eu lembro uma vez uma professora até, há muitos anos atrás, ela disse para mim assim, olha, vocês, padres, tem muita gente inteligente aí, mas estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo não, né? Nós temos um tesouro escondido que é muito mais importante. Então o que São Paulo quer dizer? Nós que somos batizados devemos viver o nosso batismo, né? Vocês mulheres são batizadas, viver o batismo. Então a gente proceder à luz de Cristo. Somos pessoas já ressuscitadas, morreu aquela coisa velha que nós tínhamos em nós. Hoje nós temos uma coisa maior, viver esse tesouro que é o nosso batismo, a viver com Deus, a nossa ressurreição. Então é um domingo de Páscoa que apresenta
dois aspectos interessantes. Primeiramente, Jesus morreu e ressuscitou. É o centro da nossa fé. Isso que aconteceu em Jesus acontece em nós pelo nosso batismo. Nós também somos ressuscitados, mas é preciso viver como ressuscitados. Então, aquilo que não presta já morreu para nós. Nós queremos coisas novas, coisas iluminadas que o Espírito Santo nos inspira. Tá bem? Muito, Dom Luizinho. Graças a Deus, como isso nos faz bem, que a gente se enche de esperança mesmo. Olha, a vida de Jesus, ela sempre traz pra gente, nossa, tudo novo, né? Tudo novo. Vivemos o novo. O novo. Então, esse dia de hoje, para quem viveu essa quaresma, quem meditou, quem buscou pensar direitinho, né? Exato. Hoje consegue ver um novo, né? Exato. E depois eu acho que nós podíamos guardar, assim como pensamento, além do querigma, né? Do anúncio do principal, da morte e ressurreição de Jesus para o perdão dos pecados, né? Como diz aí o trecho de Pedro, João viu e acreditou. E acreditou. Ver os sinais de Deus. Deus está faltando presente. Isso em nós, né, Dom Luizinho? A gente tem que ver e acreditar. Mesmo no meio de toda essa situação, nós temos que acreditar que Deus está agindo de alguma forma. Ele tem um poder. Ele tem. Ele está preparando alguma coisa que é para o bem, que é para o melhor. Né? Não tem dúvida. Então isso tem que nos alegrar. Por isso que nós temos que ser obediente, temos que ter nossos pés no chão, ser consciente, confiar e acreditar, esperar ao momento que Deus vai revelar tudo, né? Revelar pra gente o porquê disso tudo, né? Exato. Ele não nos abandona nunca. E aprender, né? Aprender. Aprender. E é isso, Dom Luizinho, que leva a humanidade, às vezes, a entrar num grande desespero, num sofrimento, porque a pessoa, às vezes, não consegue sentir isso e ver, então ela acha que está tudo perdido. Não está, não. Não está, não. Não está, não. É para o melhor que Deus está permitindo e fazendo. É para o melhor. Exato, né? Exato, tem de aprender, né? Tem. Se nós estamos no meio da guerra, nós temos que tentar nos defender e né, se proteger, né, Dom Luizinho? Fazer a nossa parte, fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Ele deu pra gente também esse poder, de poder se defender. E deu inteligência também. Deu. Então é muita alegria ouvir tudo isso, é uma palavra que nos conforta, é uma palavra que nos dá força, que nos faz acreditar no amanhã. E vamos nessa, né? Vamos lá, vamos enfrentar. E estamos aí mais. E aleluia, né? Aleluia. Louvai ao Senhor, Isso mesmo. Se nós não acreditar nisso, então o que nós estamos fazendo, né? Vivendo para quê? Exato. Né? Então tá aí, Dom Luizinho, mais alguma coisa pra gente? Eu acho que é isso, já passou tempo, muito tempo, meu Deus do céu. Vale a pena. Falando. Você que está me ouvindo aí deve estar cansado. Não, Dom Luizinho, esses momentos, eles são tão bons que ele passa muito rápido, a gente não sente. Tá, graças a Deus. Né? Então dá uma bênção aí para nós, né, Dom Luizinho? Não tem dúvida, né? Então, desejando uma feliz Páscoa para vocês, para você, Neide, para o Cristiano, para você também, Érica, toda a turma, a família de vocês, e a você aí que está nos ouvindo, você que está nos vendo, também feliz Páscoa. Jesus desejou, quando apareceu os apóstolos no dia da ressurreição, Shalom, significa a paz esteja com você. E isso aconteça na sua vida. Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos defender. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.